Olá, sétimo! Vamos para a nossa segunda aula então de hoje e vamos finalizar aqui a nossa sessão de hora de estudo. Então, o próximo exercício que nós temos para resolver é a questão 4. Gente, quem quiser pode pausar o vídeo nesse momento e tentar resolver sozinhos essas questões, né, desde a 4 ali até a 10, e aí depois vocês soltam o vídeo para fazer a comparação, para vocês fazerem aí a correção, né, para vocês fixarem bem esse conteúdo, tá ok? Então, olha só, a questão 4, ela fala o seguinte: observe o esboço de uma escada com 5 degraus que será construída em uma casa. A escada ela pode ser dividida em paralelepípedos iguais, cujas medidas estão indicadas na figura. Então, aqui na figura nós vemos que um paralelepípedo tem as dimensões de 80 centímetros de comprimento, 25 de largura e 18 de altura. Então, seria cada degrau ali dessa escada, né? E aí, na questão A, qual que é o volume de cada paralelepípedo, né? Então, muito fácil, nós já temos ali quais que são as dimensões, então é só calcular aí qual que é o volume. Como é um paralelepípedo, nós multiplicamos o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, seria 80 centímetros o comprimento, seria 25 aqui a largura, e aí seria 18 centímetros aí o valor da altura. Então, calculando 80 vezes 25 vezes 18 é igual a 36 mil. Então, é 36 mil centímetros cúbicos. Esse é o valor do volume de cada paralelepípedo, né? E aí, já na questão B, ele nos pergunta o seguinte: a escada ela é formada por quantos paralelepípedos? Então, é só eu somar, né? Olha só, ali na primeira linha, aí da nossa escala tem quanto? Então, na primeira linha tem um paralelepípedo, na segunda linha tem 2, né, que seria o degrau de cima para baixo o segundo, na terceira tem 3, depois tem 4, e aí, por fim, tem 5. Então, sempre vai aumentando aí um paralelepípedo para fazer aqueles degraus. Então, fazendo a soma aqui, ó. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 vai ser igual a 15. Então, quer dizer que 15 paralelepípedos ali estão formando aquela escada. E aí, na questão C, ele pergunta qual que é o volume da escada. Então, olha só, eu já sei quantos paralelepípedos tem. Eu sei quanto que é o volume de cada paralelepípedo. Então, o que eu vou fazer? É só eu multiplicar, né? Esse 36 mil centímetros cúbicos, que é o volume de um paralelepípedo, é só eu multiplicar por 15, porque são 15 paralelepípedos ali que formam aquela escada, né? Então, olha só, é só eu fazer a multiplicação. Então, vai ser 15 vezes 36 mil. É 36 mil centímetros cúbicos, né? E aí, 15 vezes 36 mil centímetros cúbicos, então quer dizer que o volume dessa escada aqui seria igual a 540 mil centímetros cúbicos. Só que nós não vamos colocar esse valor ali em centímetros cúbicos, né? Eu posso colocar, né? Devo colocar aí em metros cúbicos. Então, olha só, 540 mil centímetros cúbicos, nós sabemos aqui que corresponde a 540 decímetro cúbico. E aí, isso corresponde a quantos metros, né? 540 decímetros cúbicos corresponde a 0,54 metros cúbicos. Então, esse é o volume daquela escada, né? 0,54 metros cúbicos, tá? E aí, depois da questão 4, nós também temos a questão de número 5, que ela nos fala o seguinte: alguns objetos, durante a sua fabricação, eles necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como nos mostra na figura. Então, na figura nós temos a imagem de como é aquele tanque e temos todas as dimensões, né? Ali ele tem 40 centímetros, 30, 25, que é a altura total, e aí tem um desconto ali na borda, né? Ali de 5 centímetros. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Então, olha só, vejam bem.
nós temos um tanque. O que vai acontecer com o nível da água se eu colocar dentro desse tanque um objeto? Né? Quer dizer que o nível da água ele vai subir. Né? Então, olha só, nós temos todas as dimensões. E ali ele fala que o volume do objeto que vai ser colocado dentro do tanque é de 2.400 centímetros cúbicos. Então, o que eu faço para eu saber o que vai acontecer? Né? É só eu calcular qual que é o volume que tem ali de água dentro daquele tanque. Eu vou saber o quanto de água aí que vai subir. Né? E ali tem as opções para marcar o que ia acontecer com o nível da água. Se ia subir 2 centímetros, 1 centímetro e assim por diante. Então, para eu saber, eu vou ter que calcular aqui qual que é o volume do tanque. Então, olha só. Primeiro, vamos calcular qual que seria, então, esse volume. Então, pegando lá as dimensões que nós temos 50 centímetros, 40, 30 e 20. Descontando aquela bordinha, né? Que aí seria 25, mas daí tem uma parte que fica sem água, tirando aqueles 5 centímetros. Então, 25 menos 5 vai dar 20. Então, quer dizer que o volume ficaria 40 centímetros, daí 30 centímetros e 20. Então, quer dizer que o volume de água que tem ali dentro é igual a 40 vezes 30 vezes 20. Então, é igual a 24.000. Ali está em centímetros, então, em centímetros cúbicos. Esse é o volume de água que tem dentro daquele tanque, né? E aí, veja bem, o objeto que vai ser colocado dentro do tanque, ali no exercício fala que ele tem 2.400 centímetros cúbicos. Então, como o volume daquele objeto que vai ser colocado lá, que é 2.400, ele é 1/10 desse valor, né? Ele é 1/10 aí do volume de água do tanque. Então, o que vai acontecer com o nível da água? Ele vai subir 1/10 do nível atual. Então, ou seja, né, seria 20 centímetros, que é o valor aqui da altura. Então, seria 20 centímetros aqui, divididos aí por 10. E isso é igual a quanto? Isso é igual a 2. Então, quer dizer, ali que colocando esse objeto dentro do tanque, o nível da água, ele ia subir ali 2 centímetros. Então, qual que é a opção que nós devemos marcar na questão? Tem várias, né? Então, na primeira, o nível subiria 0,2 centímetros, fazendo a água ficar com 20,2 centímetros de altura. O nível subiria 1 centímetro, fazendo a água ficar com 21 centímetros de altura. E a questão C, o nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. E essa que é a opção correta, né? A opção C, porque olha só, o nível subiria 2 centímetros, fazendo a altura ficar com 22. Então, 20 mais 2, 22. Então, quer dizer que a opção correta que nós vamos marcar aí é a opção C, tá? E agora nós vamos ver aqui também a questão de número 6. Essa questão fala o seguinte, que uma pessoa comprou um aquário de forma de um paralelepípedo retângulo reto, com 40 centímetros de comprimento, 15 de largura, 20 de altura. Chegando em casa, essa pessoa colocou no aquário uma quantidade de água igual a metade da sua capacidade. E depois, para enfeitá-lo, irá colocar pedrinhas coloridas, de volume igual a 50 centímetros cúbicos cada. Cada pedrinha tem esse valor aí, no volume, que ficarão totalmente submersas no aquário. Após a colocação das pedrinhas, o nível da água deverá ficar a 6 centímetros do topo do aquário. O número de pedrinhas a serem colocadas deve ser igual a... Então, uma observação que a gente deve perceber, né? Que sempre que a gente coloca um objeto, né, dentro de um aquário, quer dizer que o nível da água, ele vai subir, né? Então, a altura do nível da água colocada no aquário foi 10 centímetros, porque lá fala que é 20 centímetros aí de altura, mas fala que vai ser enchido de água até a metade, então a metade de 20 é 10, né? Aí, após a colocação das pedrinhas, o nível da água subirá 4 centímetros, porque no exercício fala que vai ficar com 6 centímetros do topo do aquário, né? E agora, qual que é o volume de pedrinhas? Então, ele é igual ao volume de um paralelepípedo, né? Que tem o comprimento de 40 centímetros, 15 e 4, né? Porque no exercício também tem essas dimensões. Então, quer dizer que o volume das pedrinhas que vão estar dentro daquele aquário
é só fazer multiplicação de 40 vezes 15 vezes 4, que vai dar 2.400 centímetros cúbicos. E aí, como cada pedrinha tem 50 centímetros cúbicos, como eu falo no exercício, então o número de pedrinhas a ser colocado é só fazer a divisão, né? É só fazer a divisão de 2.400 por 50. E aí 2.400 divididos por 50 vai ser igual a 48. Então, qual que é a opção que nós devemos marcar ali na questão 6? É a opção A, né? 48. Então, quer dizer que vão ser colocadas ali 48 pedrinhas dentro daquele aquário. E aí, agora na questão do número 7. Usando uma folha de papelão, será construída uma caixa sem tampa, da seguinte maneira. Então, ali na apostila, vocês têm ali a imagem dos 3 processos, né? Nós fizemos um exercício bem parecido com esse lá no nosso livro de atividades, né? Então, na primeira imagem, vocês têm ali a imagem da folha de papelão completa. E na segunda imagem, vocês têm aí já a imagem dessa folha de papelão retirada ali os cantinhos para fazer a dobradura para montar a caixa. E por último, nós temos ali a imagem da caixa prontinha, né? E aí nós vemos as dimensões que nós temos na folha de papelão, 80 centímetros de comprimento e 60 ali de largura. E nós vemos que aqueles cantinhos que são tirados, né, eles têm a forma de um quadrado e aí cada ladinho tem 15 centímetros. Então, é retirado 15 centímetros ali de cada lado para fechar aí essa caixa. E aí na questão A, determine qual que é o comprimento e a largura e a altura dessa caixa. Então, quer dizer que nessa questão ele quer saber apenas ali quais que seriam as dimensões. Então, o que basta eu fazer? Basta eu pegar ali as dimensões que eu tenho da folha, né, no primeiro processo, quando ela está inteira, e eu retirar aquelas bordas, né, eu fazer a subtração daqueles cantinhos que vão ser cortados para montar a caixa. Então, olha só, nós vemos ali que no começo a parte do comprimento seria 80 centímetros, então tirando 15 centímetros ali de cada lado, eu vou ter 80. Eu vou ter 80 centímetros menos 15 centímetros e menos 15 centímetros. E aí 80 menos 15 é igual a 50. Então quer dizer que agora, né, ali tem 50 centímetros de comprimento, tá? E aí depois a largura. Então tinha 60 centímetros, o mesmo procedimento, né? Eu vou tirar, vou subtrair 15 e vou subtrair 15. Ou seja, então aqui a largura é igual. Então antes era 60 centímetros, descontando aqueles dois ladinhos de 15, então 15 mais 15 é 30. Então ficaria 60 menos 30 e 60 menos 30 é igual a 30. Então quer dizer que a largura agora teria 30 centímetros. E aí qual que é a altura? A altura é essa parte que vai ser descontada, a parte que vai ser tirada ali da caixa, que seria aí de 15 centímetros. Então quer dizer que a altura ela é de 15 centímetros. Então nessa questão ele só pede para colocar em quais que seriam as dimensões. Então comprimento 80 centímetros, largura 30 e a altura que seria igual a 15, tá? E aí depois tem mais algumas questões aí para resolver de acordo com essas imagens que nós temos ali. Na questão B, ele já quer saber qual que é o volume dessa caixa. Então, quanto que cabe ali dentro, né? Qual que é o volume dessa caixa? Nós já temos aqui as dimensões, então é só calcular aí qual que é esse volume, né? Então, seria 50 centímetros de comprimento, seria 30 centímetros de largura e a altura é igual a 15 centímetros. Então, quer dizer que o volume é a multiplicação dessas três dimensões. 50 vezes 30 vezes 15 é igual a 22.500 centímetros cúbicos. Esse é o valor aí do volume dessa caixa. E aí depois nós também temos mais algumas questões para resolver. Ali na questão 8, ele nos diz o seguinte. Ele fala que uma embalagem de sorvete ela tem o formato de um prisma, como mostra na figura. Então ali vocês têm a imagem daí desse prisma, desse pote aí de sorvete e também aí a visão de cima dele também. E a base ali do prisma é um polígono com 8 lados, né? Então quer dizer que é um octógono. E ele foi obtido da seguinte forma. Então ele fala que ele foi obtido como? De um retângulo com dimensões de 20 centímetros e 10 centímetros, foram retirados 4 triângulos retângulos iguais.
de cada vértice. Então, foi retirado ali de cada vértice, aí 4 triângulos iguais. Então, um de cada vértice. E aí, depois, na questão lá, ele pergunta qual que é a área da base desse prisma. Então, ali nessa questão 8, ele fala que da área do retângulo com dimensões de 20 centímetros e 10 centímetros, é subtraído, né, as áreas de 4 triângulos retângulos. Então, as medidas dos lados que formam cada ângulo são, nós precisamos pegar aquele valor, né, aqueles valores que nós temos lá, e aí fazer a subtração. Então, olha só, da dimensão ali de 20 centímetros, então nós vamos subtrair quanto? Nós vamos subtrair 16 aí centímetros. E nós vamos dividir por 2, né? Porque nós estamos falando aqui de triângulo, da base do triângulo. Então, olha só, 20 centímetros menos 16 centímetros é igual a 4. Vai ficar 4 divididos por 2. E 4 divididos por 2 é 2. Então, seria aqui 2 centímetros. E aí, da outra dimensão, ali que é de 10 centímetros, quanto que nós vamos subtrair? Nós vamos subtrair 6 centímetros. E aí, 10 centímetros menos 6 centímetros divididos por 2. Então, 10 menos 6 também é igual a 4, e 4 divididos por 2 também é igual a 2. Então, também vai ficar aqui igual a 2 centímetros, né? Esses valores que vão ser descontados. Então, quer dizer que o triângulo, né, esses triângulos que vão ser descontados, ele fala que é triângulo retângulo, então tem um ângulo aqui de 90 graus. Então, quer dizer que as dimensões vão ser aqui, ó, 2 centímetros e aqui também, aí 2 centímetros. Então, qual que é a área de cada triângulo? Então, eu vou fazer a multiplicação, né, aqui, ó, de 2 vezes 2. E aí, como eu estou calculando a área do triângulo, então eu faço a multiplicação das dimensões e eu divido aqui por 2, né? E aí, 2 vezes 2 é 4, e 4 divididos por 2 também é 2. Então, quer dizer que a área aí de cada triângulo seria igual a 2 centímetros quadrados. Nós estamos falando aqui de área. Então, quer dizer que a área aí de cada triângulo seria esse valor. Então, portanto, quanto que seria a área da base, né? Então, o prisma ele tem 20 centímetros e 10 centímetros. E aí, depois é só eu fazer o desconto aqui desses valores. Então, quer dizer ali que a área, né, da base seria igual a quanto? Nós vamos colocar aqui a área da base igual. Então, as dimensões seriam lá 20 centímetros. Então, seria 20 vezes 10. E aí, nós vamos descontar. Então, seriam 4 triângulos. Então, menos 4 vezes 2, né? Que seria cada triângulo ali com 2 centímetros quadrados aí de área. E aí, calculando aqui, ó, 20 vezes 10 vai dar igual a 200 centímetros, né? Então, quer dizer que a área da base ficaria igual a 200 centímetros. E aí, agora, 4 vezes 2 vai ser igual a 8, então vai ficar menos 8. Então, seria 200 centímetros quadrados menos 8 centímetros quadrados, aí que é a área de cada triângulo, né? E aí, então, fazendo aqui a subtração, 200 menos 8 vai dar 192. Então, quer dizer que a área da base é igual a 192 centímetros quadrados. Esse é o valor aí da área da base. E aí, depois, na próxima questão, ali que é a questão C, ele pergunta, na questão B, perdão, ele pergunta qual que é o volume da embalagem. Então, nós já sabemos aqui agora, né, qual que é a área da base, e como ali nós temos um prisma, nós sabemos que para calcular o volume do prisma qualquer, nós pegamos o valor da área da base e multiplicamos ali pela altura, né? Então, a altura ali no exercício fala que é 12 centímetros, então, portanto, para calcular aqui, qual que é esse volume? Então, é a área da base multiplicado pela altura. Então, a área da base nós temos 192, né? 192 centímetros quadrados. E aí o valor da altura ali seria igual a 12, né? 12 centímetros, então quer dizer que o volume vai ser 192 vezes 12, que vai ser igual a 2.304 centímetros cúbicos. Esse é o valor ali do volume daquele recipiente, né?
E aí depois, na próxima questão, na questão C, pergunta qual que é a capacidade aproximada dessa embalagem em litros. Então, quanto que cabe, né? Quanto que é possível colocar ali dentro dessa embalagem. Então, olha só, como o volume da embalagem aqui é esse valor, nós sabemos, né, aí que em 1 centímetro cúbico, isso corresponde, nós sabemos que corresponde aí a 1 ml, né? Então, se nós temos aqui, ó, 2.304 centímetros cúbicos, quer dizer aqui que nós vamos ter quanto em ml? Então, olha só, é 2.304 centímetros cúbicos. Isso corresponde a quantos ml? Corresponde a 2.304 ml. E aí é para colocar aí esse valor em litros. Então, quer dizer que em litros eu vou ter quanto? Eu vou ter 2.304 também aí litros. Só que nós vamos colocar o valor ali aproximado, né? Então, seria 2,3 litros. Essa é a capacidade para aquele pote ali de sorvete, ok? E aí, agora nós vamos para a questão de número 9, onde ele fala para observar a maquete de um depósito, que foi feito na escala de 1/200. Então, o que isso significa? Isso significa que 1 centímetro daquela maquete corresponde a 200 centímetros aí na realidade. E aí, depois de observar ali essa imagem, nós temos todas as dimensões, ele fala quais as medidas reais correspondentes às que estão indicadas na maquete, né? Então, olhando ali para aquela imagem, então eu tenho ali, eu sei qual que é a escala, e agora ele quer saber aqui quais que são as medidas reais e não as da maquete. Então, nós sabemos ali da escala, né, que seria ali 1/200. Então, se eu quero saber quais são as dimensões, é só multiplicar, né, as dimensões que eu tenho lá por 200 para saber qual que é o tamanho real. Então, vamos lá. Essa aí seria a questão A. Então, é para eu multiplicar. Então, sobre todas aquelas dimensões. Então, seria 200, né, porque é 1 dividido por 200. Aí, primeira dimensão. Então, a primeira dimensão é 6 centímetros. E aí, 200 vezes 6 vai ser igual a 12. Então, aqui, nós vamos ter aí 12 centímetros. Esse seria o tamanho real daquela dimensão. Aí, agora a próxima. Então, mesma coisa. Então, seria 200. A próxima dimensão é 4 centímetros. E aí, 200 vezes 4 vai ser igual a 8. Então, seria aí 8 centímetros. 8 centímetros não. Aqui não ficaria em metros, né? Aqui não ficaria aí em centímetros, não. Ficaria já em metros. E aí, depois, a próxima dimensão seria 200 vezes 2, porque a dimensão lá seria de 2 centímetros. E aí, 200 vezes 2, então eu vou ter quantos metros? Eu vou ter 4 metros. E aí, a próxima, que seria a última dimensão, tem 1 centímetro. Então, ficaria 200 vezes 1 centímetro. E aí, 1 vezes 200 é 200. Isso corresponde, 200 centímetros corresponde aqui a 200 metros. Então, agora, eu tenho essas dimensões aqui, todas em metros. E aí, depois, né, ali na questão B, ele pergunta assim, ó, qual que é o volume do depósito em metros cúbicos? Então, ele quer saber, né, qual que é o volume daquele depósito. Então, agora eu tenho aqui as dimensões e basta fazer a multiplicação. Então, olha só, vejam bem, o que nós temos ali naquela imagem? Qual que é a área da base, né? Nós vemos ali que a imagem daquele exercício é bem parecido com aquele galpão que a gente calculou o volume também no nosso livro de atividades. Nós temos na parte de baixo, na parte verde, ali um paralelepípedo, e na parte de cima nós temos um triângulo. Né? Então, para eu calcular o volume, eu preciso saber qual que é a área da base. Então, eu tenho que calcular, né, a área da base do triângulo e a área ali do retângulo, que forma ali o paralelepípedo, e fazer a soma dos dois para depois calcular aí qual que é o volume total. Né? Ou também eu posso calcular a área da base junto, né? Só tem que cuidar para não me perder. Então, olha só. Primeiro, vamos calcular, então, qual que é a área da base. Então, olha só. Primeiro, no paralelepípedo. Então, ele não tem mais aquelas dimensões. Ele não tem mais 4 centímetros e 2 centímetros. Agora, nós mudamos aqui para esses valores, né? Então, quais são os valores? Então,
Então, ali da parte do paralelepípedo, então ele tem 8 e 4. Então, seria 8 vezes 4 metros, mais, agora ali do triângulo. Então, do triângulo, nós sabemos que as medidas são 8 e também são 2. Então, seria 8 vezes 2 divididos por 2, porque nós estamos calculando a área do triângulo. Quem tem mais dificuldade pode calcular a primeira área do paralelepípedo, né? A área da base do paralelepípedo, depois calcula do triângulo e depois soma no final para ficar mais fácil, né? Então, fazendo aqui os cálculos, nós vamos ter 8 vezes 4 é igual a 32. E aí aqui, ó, 8 vezes 2 é igual a 16, e daí 16 divididos por 2 vai ser igual a 8. Então, ficaria 32 mais 8. E 32 mais 8 é igual a 40. Então, quer dizer que a área da base ali é igual a 40. Então, é 40 o quê? Já está em metros. Então, é 40 metros quadrados. Esse é o valor da área da base. Só que ali no exercício ele não quer saber isso, né? Na questão ele quer saber aí qual que seria o volume. Então, nós vamos calcular aqui do ladinho. Então, nós já temos o valor da área da base e nós sabemos, porque no exercício tem a altura, né? Então, quer dizer que a altura é 12 metros. Então, basta multiplicar agora 40 metros quadrados, que é a área da base. E aí, agora eu vou multiplicar aí pela altura, que seria 12. E aí, 40 vezes 12 vai ser igual a 480. Então, quer dizer que o volume ele seria igual a 480 metros cúbicos. Esse é o valor ali do volume, tá? Aí desse depósito. E agora nós vamos para a questão número 10, que é a última questão que nós temos aqui para resolver. Então, na questão 10, ele fala que uma piscina ela tem o formato e as medidas que estão indicadas na figura. Então, é lá na figura da apostila mesmo, né? E aí fala que ela tem 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e a profundidade mínima é de 1 metro e a máxima é de 1,5 metros, ou seja, 1,5 metros. E fala que exatamente no meio da piscina, no meio do comprimento ali, a profundidade ela muda, né, de 1 metro para 1,5 metro. E aí ele pergunta qual que é a capacidade aí dessa piscina. Então, olha só, tem duas maneiras de eu calcular aí qual que é a capacidade, né? A capacidade seria aí o volume, né? Então, vejam bem, como essa piscina ela tem o formato de um prisma, nós sabemos que a altura ali no exercício fala que é 5 metros, então a área da base ela pode ser calculada pela diferença entre a área dos retângulos, né? Então, eu tenho duas maneiras para resolver. Ou eu posso separar aqui, essa aqui é a imagem de cima dessa piscina, né? Então, eu poderia separar aqui, ó, em 2 retângulos e calcular ali a área da base de cada um deles, depois fazer a soma. Ou, senão, eu também posso calcular o total. Olha só que nem está nessa imagem. Eu posso calcular qual que seria o volume total, considerando essa parte que não existe. E depois eu poderia desconsiderar essa parte aqui, ó. Poderia desconsiderar aqui, ó, esses 5 metros e aqui também, como é 1,5 metros, então aqui seria aí meio metro, né? Então 0,50. Então eu posso fazer aí esse cálculo das duas maneiras aqui dá correto. Ou calculo o total e tiro esse valor, ou se não eu separo em 2 aqui e calculo qual que é a área da base de cada um deles e depois eu faço aí a soma. Então, eu escolhi calcular o total, né, e tirar ali aquele valor onde não tem a piscina, aquele pedacinho. Então, como que ficaria, né, essa área da base? Então, pegando as dimensões, então seriam 10 metros aí de comprimento, né, e aí eu vou multiplicar ali pelo valor aí da largura, que seria 1,5 metros. Então, seria 10 metros vezes 1,5, que é 1,5 metro. E aí eu vou desconsiderar aquela parte onde não tem ali a piscina, né? Então, vamos tirar, vamos desconsiderar. Então, seria 5 metros, porque o total é 10, então 10 divididos por 2, então seria 5. Então, seria 5, então seria 5 metros. E eu vou multiplicar ali pelo outro lado. Então, olha só, a largura é 1,5 metro, mas nós vemos na imagem que ficou 1 metro. Então, 1,5 metro menos 1 vai sobrar quanto? Vai sobrar meio metro, que é 0,5 aqui, né, metros. E aí, então, quanto que eu vou ter aí de área da base?
Então, olha só, 10 vezes aqui 1,5 é igual a 15. Então, seria aqui 15, aí metros quadrados, que seria aquela parte total. E aí, tirando aqui esse valor, então, olha só, 5 vezes 0,5 é igual a 2,5. Então, seria menos 2,5 metros quadrados. E aí, 15 menos 2,5 é igual a 12,5. Então, quer dizer que a área da base é igual a 12 metros e meio, né? 12,5 aí metros quadrados. Esse é o valor da área da base. Só que ele quer saber qual que é o volume, né? Então, nós já temos o valor da área da base e nós também temos o valor da profundidade daquela piscina que no exercício fala que são de 5 metros. Então, para eu calcular o volume, né, basta multiplicar a área da base, que é 12,5 metros quadrados, aí pelo valor da profundidade, que seria 5. Então, quer dizer que o volume vai ser quanto? 12,5 vezes 5 é igual a 62,5. 62,5 metros cúbicos. E ali no exercício ele quer saber aí qual que é a capacidade, né? Então nós sabemos que em 1 metro cúbico, né, aí vai caber 1000 litros de água. Então a capacidade é só fazer a multiplicação, né? 62,5 aqui eu vou multiplicar por 1000 litros. Então quer dizer que é igual a quanto? É igual a 62.500 litros. Essa é a capacidade aí dessa piscina, tá? 62.500 litros de água, ok? E aí vocês completam a resposta de vocês com as próprias palavras, ok? E assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a tia.